Meus amores, bem-vindos a mais uma aula com o professor Mário José. Bem, o tema da aula de hoje é Reforma Protestante. É importante nós entendermos que, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, houveram várias mudanças na sociedade. Mudança no poder político. O poder deixa de ser descentralizado e passa a ser centralizado. Mudança na economia. A economia deixa de ser uma economia de subsistência e passa a ser uma economia de mercado. E também mudança na religião, aonde a Igreja Católica deixa de ter o monopólio dos fiéis cristãos, o monopólio dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre o cristianismo. Tá? É importante frisar que essa divisão, chamada Reforma Protestante, não foi a primeira divisão que ocorreu dentro da Igreja Católica. Porém, ela é uma divisão diferente da outra. A primeira divisão foi o chamado Cisma do Oriente, tá? Mas essa divisão é diferente porque ela tem fatores relacionados com os mesmos fatores que levaram à mudança na política, à mudança na economia, à mudança nas artes, à mudança cultural, tá? Que foram fatores ligados à questão da base econômica, como falava o Karl Marx, né? Quando você mede que todas as instituições estão em cima de uma base, tá? No caso, as instituições feudais estavam em cima de uma base de uma economia de subsistência. Já quando muda a economia, houve uma mexida nas instituições. Então, essa mexida das religiões, na questão religiosa, da instituição religiosa, ela tem a ver com esse contexto, diferente do contexto que houve o primeiro cisma, aonde veio a existir o cisma a Igreja Oriental, né? São os cristãos lá da Europa Oriental, né? Lá próximo lá da Rússia, tá? Então, meus amores, o que acontece? O argumento para a Reforma Protestante foi a corrupção que havia no clero católico, tá? No clero católico, o único clero que existia. Como hoje em dia existem outros religiosos, não só católicos, também existe a corrupção nos outros, ou seja, a corrupção é uma coisa terrível, está em todos os lugares, tá? Então, naquela época, a desculpa para a reforma foi a corrupção, que existia, sim, claro, mas a mudança não foi devido à corrupção, mas pelos elementos que daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas é importante nós entendermos que o primeiro reformador, chamado Martim Lutero, tá? Ele criticava essa questão da corrupção. A corrupção se tornava mais evidente, tá? Se personificava pela questão das indulgências e da simonia. O que eram as indulgências? As indulgências eram o perdão do pecado. Hoje em dia, a igreja ainda é um dogma da igreja a questão da confissão, ou seja, os cristãos católicos consideram que o padre, através do sacramento da confissão, tem o poder de perdoar os pecados, tá? Só que naquela época esse perdão dos pecados estava custando, dependendo do pecado, né? Custava um bom dinheiro para o pecador. Então você imagina só, o camarada era um senhor feudal, ele estava traindo a esposa
ou ele tinha, sei lá, cometido algo grave também, como esse pecado, e a pena dada ao padre era: olha, você tem que dar a metade das suas terras para a igreja, porque senão você não vai receber a absolvição do pecado. Então, isso quer dizer, e estamos falando de uma sociedade extremamente religiosa, e o fato é que o camarada, ele pegava e, com medo, né, de ir para o inferno, ele pegava e cumpria essa penitência. Então, muitas das penitências, né, eram convertidas em dinheiro, principalmente em terras. Então, essa prática das indulgências era muito criticada por esse monge chamado Martim Lutero. Outra prática bastante criticada também era a prática da simonia. O que consistia a prática da simonia? O comércio de objetos supostamente sagrados, tá? Até hoje, mais uma vez, até hoje em dia, os católicos, eles creem, por exemplo, a roupa que pertenceu ao santo, até os restos mortais de um santo é um objeto de veneração dos católicos. Os católicos atribuem até mesmo poderes sobrenaturais para esses objetos, tá? Mas na época, por exemplo, se vendiam esses objetos. Chegou a ser comercializada na Europa, por exemplo, mais de 10 rótulas do joelho que carregou, que entrou com Jesus em Jerusalém, o joelho do burrinho, né? Do animal que entrou com Jesus em Jerusalém, onde os católicos comemoram hoje em dia o Domingo de Ramos, né? Então, o episódio, você pensa bem, um burrinho que carregou Jesus, como é que pode 10 rótulos serem vendidos? Um burrinho tem quantos rótulos? Quer dizer, então, os outros 6 aí, com certeza, eram o quê? Corrupção, eram falsos, né? Então, o Martim Lutero, ele criticava esse tipo de coisa. Mas, meus amores, o que é importante nesse primeiro momento nós entendermos: o primeiro reformador, Martim Lutero. A partir de Martim Lutero vieram as outras reformas, ou seja, trair e coçar é só começar, né? Então, Martim Lutero deu a grande partida, e mais tarde vieram outros reformadores que eu vou falar ainda aqui, que o vídeo não deve dar tempo de falar tudo num vídeo só, que o tema é um pouquinho extenso, né? Então, o que é importante nós entendermos? Vamos lá, agora sim, de fato. Aliás, deixa para outro vídeo, para isso não ficar muito longo, capacidade de 10 minutos por vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender de fato o que levou à reforma protestante, o que levou à separação, a segunda separação entre os cristãos. Separação essa que originou hoje em dia a divisão, popularmente chamada no Brasil, por exemplo, de católicos e evangélicos, né? Os evangélicos são fruto dessa reforma protestante. Aqui no Brasil, os protestantes preferem ser chamados de evangélicos, tá? Então, no próximo vídeo, o professor explica para vocês de fato por que ocorreu a reforma protestante, né? E não só a desculpa dada pelos reformadores. Até o próximo vídeo.